É isso. Boa noite, igreja. Boa noite, paz do Senhor a todos os irmãos, as irmãs. Vamos dar sequência ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Hoje, primeiro domingo do mês, na verdade, acabou mais um mês, estamos iniciando outro. E sempre quando assim conseguimos, devido ao meu horário de serviço, então fazemos aí conforme o calendário Peniel. Primeiro domingo do mês, culto de Santa Ceia, culto para a igreja estarmos aqui reunidos no nome do Senhor e juntos chegarmos à sua mesa em comunhão, primeiramente com o nosso Deus e depois com os nossos irmãos, e fazendo isso em verdade no nome de Jesus. Amém? Gostaria de orar com a igreja do Senhor, aqueles que podem, os irmãos que podem. Vamos de pé, vamos consagrar esse tempo ao nosso Deus. Que tudo que for feito aqui venha a ser para a glória do nome de Jesus. Você possa se alegrar, como diz a palavra do Senhor, fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Que nós venhamos salmodiá-lo, venhamos celebrá-lo, venhamos agradecer o Senhor por tamanha graça, tamanha misericórdia sobre as nossas vidas. Não merecíamos, mas o Senhor nos amou, primeiro do que nós mesmos, incondicionalmente daquilo que nós faríamos ou não, e manifestou a sua graça através do seu Filho Jesus. Então que nós venhamos adorá-lo e bendizê-lo nessa noite, no nome do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, Deus de graça, queremos te louvar, ó Deus, te agradecer, Jesus, por essa noite que o Senhor reserva para nós, para estarmos aqui, ó Deus, na tua casa. Obrigado, Senhor, pela semana que passou. Obrigado, Jesus, por essa semana que se inicia, Senhor Jesus, ó Pai, Deus, e obrigado, Deus, pelo privilégio de poder estar, ó Pai, na tua casa, Deus, por esse início de mês, Senhor, início de semana, Pai, e podendo chegar à tua mesa, podendo, Senhor Deus, ó Pai, fazer isso em memória do Senhor. Deus, obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Deus, não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos encontrou. Foi o Senhor, ó Pai, que tem nos feito, Senhor, povo seu, Senhor, e ovelhas do seu pasto, Pai. Queremos nessa noite te adorar. Ensina-nos, ó Deus maravilhoso, a render a Ti toda a glória, toda a adoração, Pai, que é devida ao Teu santo nome, Senhor. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha, aquilo que temos cometido, Senhor, que não é do Teu agrado, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Deus maravilhoso, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor. O culto é para Ti, a adoração é para Ti, Senhor. Deus, queremos, ó Pai, Deus, realmente te salmodiar, Deus, ó Pai, ofertar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor, que é o nosso culto racional. Que o Senhor venha se alegrar do meu culto, que o Senhor venha se alegrar, Pai, do culto do meu irmão, da minha irmã, Pai, e todos nós, Senhor, em uma só voz, em um só querer, em uma só vontade, Senhor, bem dizer o Teu santo nome. Pai, os que estão a caminho, trazem paz, Senhor, os que não poderão estar, Senhor, abençoa da mesma forma. Quem está na transmissão, Senhor, abençoa essa igreja, Pai. Deus, é a minha oração, é o meu clamor, ó Pai, pela vida, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja, em o nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. A Ele todo louvor, a Ele toda a glória. Vamos adorá-lo no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém, irmãos, graças e paz. Amém. Cumprimento meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Fala com o seu irmão que está do seu lado. Que bom que você veio, que bom que você está aqui nesta noite para adorar ao nosso Deus, para falar com o nosso Senhor nesta noite, agradecer ao Senhor, adorar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos aqui nesta noite, Pai. Estamos aqui adorando ao Senhor com os nossos irmãos, mais um culto de Santa Ceia. Vamos nos reunir com o Senhor, ter comunhão com o Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma semana que se passou. Agradecer por mais uma semana que está se iniciando, Senhor, obrigado.
Obrigado por nos sustentar até aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pelos nossos irmãos, Senhor. Obrigado, Pai. Nós não somos merecedores do que o Senhor nos faz, e por isso nós te devemos santidade, Senhor. Nós te devemos uma vida reta com o Senhor, uma vida buscando ser sempre melhor. Não é fácil, Senhor, mas o Senhor nos deixou esta condição para nós. Ser cristão, meu amado, não é somente vir à igreja, mas é uma vida de renúncia, uma vida de purificação, uma vida de dizer não para a nossa carne. Que essa venha a ser a nossa oração, em nome de Jesus. Declare: o meu melhor quero te dar. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Aleluia, Senhor. Nós queremos exalar mais de ti, Senhor. Declare: o meu melhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver,
tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Queremos te conhecer, Senhor, em nome de Jesus. Declare mais uma vez esse refrão. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Queremos exalar mais de Ti, Senhor. Amém? Pode se sentar nessa noite. Vamos passar agora para o momento de dízimos e ofertas com a mesma alegria em nome de Jesus. Amém, irmãos. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Quem não cumprimentei ainda, vamos continuar adorando o nosso Senhor, porém com as nossas contribuições, nossos dízimos, nossas ofertas. Os irmãos, que assim vieram prontos, preparados e queiram fazer, vamos estar ofertando ao Senhor, adorando o nosso Deus. Graças a Deus, como disse no começo, finalizamos mais um mês, estamos iniciando esse mês de agosto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que possamos vencer, romper, assim como Deus nos ajudou no mês passado, no mês de julho. Minha irmã Maria está ali com os envelopes, quem quiser pegar com ela, fique à vontade. Quem quiser fazer ali pelo QR Code, também Deus abençoe a vida dos irmãos. Pastor, eu não tenho hoje, Deus vai te abençoar da mesma forma. Deus é dono do ouro e da prata, e a contribuição é uma forma de nós estarmos ajudando a obra do Senhor, e que o Senhor possa sempre encontrar nessa igreja um coração generoso, um coração aplicado à obra do Senhor. Amém? Quero orar com vocês em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, eu quero te agradecer, Jesus, ó Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, das minhas irmãs, Pai, que tem entendido, Senhor, compreendido, Senhor, a importância em contribuirmos na Tua casa, Senhor, em ofertarmos, Deus, para que não falte o mantimento, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, ó Pai, Deus, arcar com os nossos compromissos neste lugar. Eu quero te agradecer, Senhor, porque mais um mês findou, Senhor, as contas foram pagas, Senhor Jesus, ó Pai, Deus, o Teu nome foi glorificado, Senhor, Deus, e que assim continue sendo, Senhor, o tempo que aqui estivermos, Senhor, Deus, uma igreja que honra o Teu nome, Senhor, Pai, um povo que Te ama, Senhor, uma igreja, Senhor, ó Pai, que preza, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser anunciado neste lugar. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Eu te agradeço por cada contribuição, Senhor. Eu oro, Deus, por todas as áreas da vida do meu irmão, Senhor, financeira, espiritual, material, Senhor, Deus, Pai, conjugal, sentimental. Toma, Deus, todas as áreas da vida dos meus irmãos, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Abençoa para a honra e para a glória do Teu nome. Eu quero Te louvar e Te agradecer por tudo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Fiquem à vontade, ali tem o nosso cofre. Os irmãos fiquem à vontade para fazer. Quem fez via Pix, agradeço.
Deus abençoe também a vida dos irmãos, em o nome de Jesus. Irmãos, no casamento do Marcelo, o pessoal me enganou. Disseram que se eu fizesse um Pix para ele, eu ia receber um celular novo, que eu conseguiria fazer um Pix mais rápido aqui, mas estou esperando já 2 semanas, Marcelo. 2 semanas e eu não recebi meu celular novo ainda. E até agora eu estou aqui sofrendo, mas eu vou permanecer esperando. Amém, amados. Quero estar chamando as crianças. Onde estão as crianças? Fizeram lá uma bagunça lá. Piques do pastor, abençoa que o senhor vai ganhar um celular. Eu não ganhei esse celular. Né, Richard? Vamos orar. Tira suas mãos aqui para as nossas crianças. Senhor Deus maravilhoso, Pai, abençoa, Jesus, a vida das nossas crianças. Elas vão aprender agora mais um pouco da Tua palavra, Deus. Ser com elas, Jesus, abençoa, que cresçam, Senhor Jesus, ó Pai, pequeninos, Senhor, tementes ao Senhor, ó Pai, que cresçam na graça e no Teu conhecimento. Cada lar aqui representado, cada família, abençoa, guarda, livra de todo mal, que cresçam, Senhor Jesus, ó Pai, sendo excelentes homens, mulheres, Senhor, profissionais, abençoados, Senhor Jesus. Deus, é o que nós oramos e pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, Deus, sobre a vida de cada criança aqui, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, crianças? Uma boa aula para todas vocês. Vão na paz do Senhor. E nós vamos rapidamente à palavra do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia em Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Ligue sua Bíblia, acesse sua Bíblia, acompanhe conosco no painel. Diz assim a palavra do Senhor: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Senhor maravilhoso, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder ler a Tua palavra. Já temos Te adorado, Senhor, através das canções, Senhor, das contribuições, Senhor Jesus. Deus, o nosso culto a Ti. Fala agora, Senhor, ao nosso coração. Preparado está, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz, ó Pai, que todo roubo da palavra, Deus, toda distração, Deus, venha ser repreendida no nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, Pai, pois queremos chegar à Tua mesa, Senhor, glorificando, Te adorando, Senhor, vivendo as verdades da Tua palavra. Eu Te louvo e Te agradeço, Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém, muito bom. Amados, o tempo está passando, né? Mês 8 está aí, estamos iniciando, começando, e daqui a 4 meses acaba o ano. Que o Senhor continue nos ajudando, nos fortalecendo, nos direcionando a cada dia e vivendo aquilo que o Senhor, Ele tem para nós. Pois bem, amados, aqui fizemos uma leitura de uma parte fracionada desse capítulo 1, e essa carta aos Colossenses, Paulo ele está trazendo instruções aos primeiros cristãos para serem guiados pelo caminho correto. Paulo ele escreveu essa carta para tratar de uma heresia que estava surgindo na igreja, de algo que estava sendo infiltrado na igreja. Então Paulo ele escreve essa carta para combater, para tratar desse assunto. Provavelmente uma mistura de judaísmo com gnosticismo. E o que é gnosticismo, né? Vocês vão me perguntar. São atitudes religiosas, filosóficas, que são manifestações de uma verdade oculta. Este não é um conhecimento de compreensão intelectual, mas de iluminação, que deriva de experiências místicas, aonde o homem só pode se aproximar de Deus através de seres angélicos e através de interpretações alegóricas e místicas da palavra de Deus, tá? Só abrindo um parênteses aqui, não foge muito, infelizmente, do que a gente vê em algumas igrejas hoje, né? Fantasiando muito a palavra de Deus e acaba dando brecha para essas fantasias, essas alegorias. Mas vamos voltar para cá. Apenas um desabafo. A igreja de Colossos, então, ela estava passando pelos mesmos problemas, como todas as igrejas do primeiro século. Paulo escrevendo cartas, refutando situações, falsos mestres, falsas doutrinas. E nesse caso de Colossos, da igreja de Colossenses, estava infiltrando essas situações. Paulo então ele traz a eficácia de Jesus. Paulo ele fala que a salvação é mediante somente Jesus, e através da morte e ressurreição do Senhor é que somos reconciliados com Deus. E o versículo 12 eu quero então falar com os irmãos, cada um deles que nós fizemos essa leitura. Vamos lá então. Versículo 12, Paulo ele vai dizer assim: e nos tornou
dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Paulo trata aqui sobre trazer, como se fosse uma expressão que Deus agora nos autoriza, Deus agora nos dá esse privilégio de sermos dignos, de sermos idôneos, de sermos essa pessoa agora apta para o trabalho de Deus através de Cristo Jesus. O homem e a mulher, ele só é apto, ele só consegue fazer algo mediante o Senhor Jesus. Então é o que Paulo, ele começa dizendo aqui: louvado seja Deus, porque através de Jesus é que ele nos tornou digno, ele nos tornou aptos, ele nos autorizou a poder fazer alguma coisa nele, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em algumas traduções vai dizer tirou ou resgatou. Isso aqui traz a explicação que Deus libertou os cristãos do domínio das trevas, e Paulo ele usa esse simbolismo em falar de luz e trevas para comparar que a luz é o bem e as trevas é o mal. O reino da luz e o reino das trevas, ele traz essa alusão, essa comparação, que antes nós estávamos no reino das trevas, no reino da escuridão, mas agora o Senhor nos resgatou, o Senhor nos transportou, nos tirou de um ponto A para um ponto B e nos livrou de toda a escravidão do pecado, de tudo aquilo que nos amarrava, de aquilo que nos fazia sofrer. Paulo, ele traz essa comparação, e em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Já falamos sobre isso na ceia passada. Redenção indica Jesus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço para nos salvar. Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Jesus pagou um alto preço para que os cristãos aqui em Colossos pudessem viver essa nova vida em Cristo Jesus. Então eles estão livres da escravidão do pecado pela remissão que temos através do sangue de Jesus Cristo. Somente Jesus é aquele que perdoa pecados, somente Jesus é aquele que pode mudar a vida do homem, a vida da mulher, e é o que Paulo traz aqui, combatendo aquilo que, como disse no começo, teorias falsas, daquilo que contradiz a palavra do Senhor. Amados, do versículo 15 ao 20, Paulo ele interrompe essa parte teológica, vamos dizer assim, para ele trazer uma canção. Paulo ele traz aqui dos versículos 15 ao 20 um cântico de louvor à supremacia de Jesus. Supremacia indica a superioridade, a hemogeneia, o poder supremo de Jesus. Então, esses 5 versículos vai falar, é um louvor de Deus, é um louvor a Deus, é Paulo exaltando ao Senhor. E ele começa dizendo no versículo 15, ele vai falar do primogênito, ou seja, Jesus ele é prioridade em tempo e em posição. Ele tem a posição mais alta em toda a criação, ele é o primogênito dos mortos. Ou seja, Jesus foi aquele primeiro a passar pela ressurreição. Por isso Paulo ele enfatiza no versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Ele enfatiza a superioridade de Cristo em relação a toda a criação. Jesus é aquele que criou todas as coisas, materiais, imateriais, visíveis ou invisíveis. Tudo foi feito para a glória de Deus. Enquanto eu li, irmãos, esse texto aqui, preparava esse sermão, obrigado, meu amado, nós vemos a essência desse louvor, não é? Permita-me abrir um outro parênteses aqui. A gente, no mundo, no nosso tempo contemporâneo, nós vemos
louvores, vamos dizer assim, que foge muito disso aqui, né? Enquanto nós vemos algo raiz, algo essência, trazendo a grandeza do Senhor, algo trazendo o poder de Deus, e Paulo ele começa a destilar sobre isso. Ele fala sobre a primogenitura de Jesus. Paulo ele fala sobre a soberania desse Deus, e ele segue dizendo, versículo 17, antes de todas as coisas, ou seja, tudo foi feito para a glória de Deus, tudo foi feito para exaltar o nome do Senhor, tanto no sentido do tempo, como na superioridade de todas as coisas, mantém-se unidas, como diz aí o versículo, tudo subsiste, ou seja, tudo está alinhado por Deus. Deus não perdeu a direção de nada, Deus não perdeu o controle de nada, tudo está nas mãos do Senhor. Paulo traz essa soberania de Deus, essa soberania em Jesus. E por que desse louvor? Tem tudo a ver com o contexto dessa carta, porque, como disse, ele estava combatendo forças místicas, forças ocultas, onde o povo queria tratar por A mais B que existia algo sobrenatural, algo inexplicável, mas Paulo traz aqui que tudo se concentra em Jesus. Jesus ele é o único, Jesus ele é o único e verdadeiro Deus, Jesus é o único que merece ser adorado, e nele está a explicação de todas as coisas. Versículo 18, ele vai dizer, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. E amados, quando ele fala sobre isso, ele abre um pouco essa abrangência, esse leque. Ele vai falar sobre a igreja, vai falar sobre mim, vai falar sobre você, vai falar sobre a igreja do Senhor, vai falar sobre os dias de hoje, vai falar que Jesus ele é o cabeça desse corpo, Jesus ele é o cabeça da igreja. O quanto Jesus amou a igreja, o quanto Jesus ama a igreja, o quanto Jesus ele deu a vida pela igreja, o quanto Jesus até os dias de hoje tem cuidado de mim, tem cuidado de você, o quanto o Senhor tem zelado das nossas almas para que nós pudéssemos estar aqui hoje. O quanto o Senhor padeceu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, amados, a igreja do Senhor não é desprezível, a sua vida não é desprezível. Aonde está nessa noite um povo reunido, quer ele seja reunido ou não, aonde estiver um homem, uma mulher, alguém que confessa ao Senhor, alguém que proclama ao Senhor, é esse que o Senhor pagou um alto preço, é esse que ele é o cabeça, e nas quais há corpos, membros espalhados por toda essa humanidade, e na qual um dia estaremos eternamente com o nosso Deus. Então ele vem falar sobre isso, que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dos mortos, como acabamos de falar. Então Jesus ele cuida da igreja, ele supervisiona a igreja, ele tem zelo pela igreja do Senhor. Jesus ele cuida da sua vida, Jesus ele cuida da vida dos irmãos aqui em Colossos, e Paulo como um pastor, Paulo como um apóstolo preocupado por essas ovelhas, por esses cristãos do primeiro século, ele não iria dar de mão beijada aquilo que podemos assim dizer, Satanás minando, infiltrando através de palavras fora daquilo que está da palavra de Deus. Então por isso que ele refuta e ele expressa aqui essa canção. E versículo 19 ele segue dizendo: pois foi do agrado de Deus que ele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz. Então ele vai falar de uma plenitude, que Cristo é o único mediador entre homem e Deus, e que possui essa natureza divina, e ele é o único intermediário entre o homem e Deus. Somente Jesus, ele ocupa esse lugar. Nenhum anjo, nenhuma classe angelical faz isso, como os gnósticos queriam trazer, como falsos mestres queriam trazer. Não, Jesus é o único que pagou um alto preço para que pudesse nos religar, nos reconciliar novamente ao trono da graça, nos fazer novamente homens e mulheres reconectados ao Senhor somente através do sangue de Jesus.
E ele então fala sobre essa reconciliação que nós temos através desse sangue. Essa expressão mostra a obra significativa de Jesus na cruz. Não quer dizer que todas as pessoas serão salvas, uma vez que em muitas passagens claramente dizem que os incrédulos sofrerão a separação eterna. Mas quanto à igreja do Senhor, nós que tememos, nós que estamos aqui nos esforçando para viver essa nova vida em Cristo Jesus, que sejamos esses reconciliados pelo Senhor. Os irmãos aqui são esses que foram reconciliados pelo sacrifício de Jesus, e ele termina dizendo: nós éramos inimigos de Deus, estávamos alienados por causa das nossas más obras, e agora nós somos homens e mulheres inculpáveis mediante a morte de Jesus. Coisa linda, né, amados? Mediante o sacrifício de Jesus, como falamos no começo, ele nos tirou, ele nos arrancou, ele nos resgatou do reino das trevas, da escuridão, e agora nos leva para o reino do seu Filho, do seu amado Filho, nos faz filhos por adoção, a qual agora somos inculpáveis diante de Deus. Para aquele que reconhece isso, para aquele que busca ter uma vida na presença de Deus, é o que ele vai dizer no versículo 23, ele termina com uma condição, ele termina com um se. Ele termina dizendo assim: desde que, nessa minha tradução aqui NVI, nas outras ele diz assim: na condição que continuem alicerçados e firmes na fé, se não se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Que nós venhamos permanecer firmes. Em outras traduções, como coloquei aqui, creiam inteiramente na verdade, permaneçam fecundos, continuem alicerçados, firmados na fé. É isso que Paulo fala para os irmãos aqui dessa igreja, que eles permaneçam firmados no Senhor, para que eles venham desfrutar de todas essas bênçãos aqui, para aqueles que agora estão em Cristo Jesus. Dito isso, irmãos, eu quero rapidamente tirar algumas lições para a nossa vida nessa noite. E o tema da nossa mensagem é a milagrosa graça que nos alcançou. O primeiro ponto: fomos transformados pelo poder de Deus. Se você fizer aí uma imersão, quem era você há alguns anos atrás? Quem eu era há alguns anos atrás? Será que você pode se enquadrar nesses versos aqui e falar: eu fui um desses resgatados? Eu fui um desses na qual o Senhor olhou com seu olhar de misericórdia, na qual não foi eu que escolhi a Jesus, mas foi o Senhor que me escolheu, e eu fui transformado por esse poder. Nós fomos transformados por esse poder. Esse amor me alcançou, esse amor alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a igreja do Senhor, nós hoje nessa noite, fomos alcançados por esse Senhor, fomos alcançados por esse Deus. Você tem a sua vida transformada, essa graça, essa milagrosa graça. Poderia ter colocado aqui, né, maravilhosa graça, como diz a canção, Amazing Grace, mas eu coloquei a milagrosa graça, o milagre da transformação da minha vida, a milagrosa transformação da sua vida, daquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida a cada dia. Será que nós podemos adorar ao Senhor nessa noite? Bendizer o nome do Senhor, porque Ele nos alcançou, nos resgatou, nos transformou, nos libertou, mudou a minha vida, mudou o nosso estado. Somos livres do pecado. Você é filho de Deus. Louvado seja Deus. Poderíamos decorrer aqui tudo aquilo que Jesus fez na minha e na sua vida.
O que Jesus fez na vida dos irmãos aqui em Colossenses. Não vamos, amados, de maneira alguma abrir mão desse amor, abrir mão dessa graça, abrir mão desse sacrifício, mas que a cada culto de Santa Ceia, ou não só nas Santas Ceias, nós venhamos trazer isso à tona e falar: Senhor, obrigado, eu quero te louvar, eu quero bendizer o teu nome, porque o Senhor me resgatou e eu não quero viver longe do Senhor. Eu não posso viver longe do Senhor. E aonde ainda então, o segundo ponto, podemos também entoar um cântico novo ao Senhor nessa noite, pelo que Jesus fez por nós. Paulo vinha decorrendo aqui todas as bênçãos espirituais, aquilo que Jesus estava fazendo na vida dos irmãos, mas ele dá um breque, ele abre um parênteses e ele começa a louvar a Deus. Qual o seu louvor nessa noite? Pastor, hoje foi tão rápido, foi um louvor só, ficou faltando alguma coisa. Mas será que nós estamos presos aqui no projetor? Em 2, 3, 4, 5 louvores, e o seu louvor do seu dia a dia? E o meu louvor do meu dia a dia, e a minha adoração do meu dia a dia, e a minha gratidão ao Senhor? Será que eu consigo expressar a minha alma? Eu posso salmodiar ao Senhor nessa noite? Eu posso fazer poemas ao Senhor nessa noite? Eu posso olhar para a minha vida de quem eu era? Será que estaríamos hoje aqui pela vida que nós levávamos no passado? Mas o Senhor te alcançou, o Senhor te resgatou, e a Ele seja todo louvor, a Ele seja toda glória, toda plenitude. Deus, obrigado, porque o Senhor nos alcançou, e aqui estamos, queremos te louvar, queremos te adorar. Nós temos que enaltecer esse amor, essa graça, pois Ele pagou um alto preço por mim e por você. Vamos adorar ao Senhor, irmãos. É tempo de trazermos a cada dia essas verdades na nossa vida, porque Ele nos perdoou, pelo seu amor, porque Ele é o único e verdadeiro Deus em nossas vidas, Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o Deus eterno. Diante dEle, amados, toda língua há de confessar, todo joelho há de se dobrar. Ele é o único e verdadeiro Deus. Que nós não venhamos nos perder no meio do caminho com falsas mensagens, com falsas palavras, com alegorias que muitos trazem infundamentadas na palavra do Senhor, e deixemos de viver esse verdadeiro evangelho, de uma vida transformada, de uma vida renovada, de uma vida aos pés do Senhor, de uma vida em santidade, como louvamos aqui, de uma vida reconhecendo que sem Jesus, como lemos nos primeiros versos, sem Jesus nós não somos nada. Foi Ele que nos fez aptos, foi Ele que nos autorizou, foi Ele que Ele está nos fazendo dignos de estar aqui nessa noite. Amados, quem sou eu para estar aqui nessa noite? Quem somos nós para estarmos aqui nessa noite? Mas o amor de Jesus, a graça dEle, nos alcançou. Que você possa adorar ao Senhor, que eu venha adorar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Terceiro e último, olhemos diariamente para a cruz. Milagrosa graça que nos alcançou. Éramos inimigos de Deus. Agora somos inculpáveis, graças à morte de Jesus. E a única coisa que Ele nos pede, versículo 23 e último que lemos aí, que sejamos firmes. Que sejamos firmes. Que sejamos agora fecundos. Que venhamos permanecer firmes na fé. A condição é essa agora. Se eu e você almejamos isso, se eu e você queremos desfrutar de toda essa graça, vamos olhar para a cruz, porque quando eu olho para a cruz, quando eu olho para esse amor, amados, eu vou pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes forem necessárias, para eu abrir mão, para nós abrirmos mão dessa graça. Para nós darmos as costas para Jesus, para nós voltarmos ao vômito,
para nós voltarmos a uma vida comendo lavagem de porco. Vamos olhar para a cruz, igreja do Senhor, nessa noite. Aquilo que Deus pede para mim e para você, vamos permanecer firmes no nome de Jesus. Jesus ama a igreja, lemos aqui. Ele é o cabeça da igreja. E tenho dito isso, amado, em N mensagens que o Senhor coloca ao meu coração. Precisamos manter fortalecidos uns aos outros. Somos a igreja que Jesus um dia há de vir buscar. E por que não encorajar uns aos outros? Por que não fortalecer uns aos outros? Vamos permanecer firmes no nome de Jesus. Vamos olhar para a cruz. Não abra mão daquilo que Jesus fez por você. Vivamos desfrutando dessa milagrosa graça que nos alcançou. Não deixe Jesus por nada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, amados, eu e você venhamos aplicar essas verdades da Bíblia na nossa vida. E jamais permitir que o nosso coração se perca ao longo do caminho, com dificuldades, lutas, ou quem sabe até mesmo algo sendo pregado fora do que diz as Sagradas Escrituras. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, por favor. Senhor, Deus de amor e graça, a Tua palavra, Senhor, foi lida, compartilhada, Senhor, e daquilo que o Senhor encheu meu coração, Pai, eu compartilhei com a Tua igreja, que o Senhor ama, que o Senhor zela, que o Senhor tem provido ao longo dos anos, Senhor. Nada parou, Senhor, a igreja do Senhor, e sei que o Senhor tem preparado uma igreja pura, sem rugas, sem mácula. Assim, Senhor, queremos estar até o dia da Tua vinda. Pai, obrigado por essa milagrosa graça. Pai, obrigado, Senhor, por esse amor. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque fomos transformados. Quem eu era, Senhor, quem cada um era aqui, Senhor Jesus. Mas obrigado por tamanho amor. Obrigado pela Tua bondade, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, Te adorar. Queremos, Senhor Deus, Te louvar. Queremos, Senhor Deus, entoar a Ti um cântico novo. Queremos, Senhor Jesus, ó Pai, com toda a força do nosso ser, ó Pai, Deus, com toda a nossa alma, Pai, bendizer o Teu nome, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. E jamais, Senhor, tirar os olhos de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, se por algum momento, Deus, pensamos, ó Pai, em desistir. Pensamos, Senhor Deus querido, Pai, em dar as costas para o Senhor. Mas nós queremos permanecermos firmes na fé. Permanecermos, Senhor, fecundos. Permanecermos, Senhor, essa igreja que avança, proclamando o Teu Evangelho, onde quer que o Senhor nos levar, pois o Senhor tem grande obra com o Teu povo. Eu Te louvo e Te agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Que Deus abençoe e guarde essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. Quero estar chamando os irmãos que estarão aqui comigo, me ajudando na ceia do Senhor. Amados, eis aí os elementos da ceia do Senhor.
O suco de uva representando o sangue de Jesus, os pães, o corpo do nosso Deus, ali machucado, dilacerado na cruz do Calvário, antes da cruz do Calvário. E vamos fazer isso agora em memória do nome do Senhor. Aquele que pode tomar ceia, aquele que desceu as águas, aquele que é batizado, aquele que está em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Lembrando que temos batismo no final do ano. Os irmãos quiserem se batizar, quem não se batizou, me procure a mim, minha esposa. Será um prazer estarmos lá no final do ano, nas águas do batismo, no nome de Jesus. Falei algo errado? Não? Tá, entendi. Irmãos, e nós vamos agora orar por esses elementos, tá? Quero orar com vocês, estenda as suas mãos para cá, que o Senhor venha consagrar e assim venhamos participar no nome de Jesus. Pai de amor, Deus de graça, Jesus, queremos, Deus, apresentar esses elementos a Ti. Deus, esse suco de uva, esses pães, Senhor, toma, Deus maravilhoso, nas Tuas mãos, consagra a Ti agora, Pai. Queremos, Senhor Deus, participar, queremos, Deus, nos alegrar, Senhor, na Tua presença, Deus, e como ouvimos a Tua palavra, Senhor, obrigado por esse sacrifício, obrigado por esse resgate, obrigado, Deus, por essa redenção, Pai, pela remissão dos nossos pecados que temos, Senhor, através da Tua morte, Senhor, e Sua ressurreição. Obrigado pela Tua igreja, pelo Teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos quiserem se colocar de pé, fiquem à vontade enquanto os irmãos estarão ofertando. Deus abençoe a todos. Já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio no fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Número 301 da harpa, hein? Quantos eram nascidos aí? Coisa boa, né? Me faz voltar lá em 1900 e Guaraná era com rolha. Muito bom. Amados, estamos aqui diante desse momento solene. A palavra do Senhor vai nos trazer explicações, como costumamos sempre ler ali na carta aos Coríntios, algo que ao longo dos anos, lá no primeiro século, foi perdendo essa essência, e aquilo que era para ser a festa do amor, agora estava sendo algo em vão, algo meio inconsequente, onde não era valorizado esse momento de união, de reflexão, de união da igreja, mas que nós, amados, nessa noite, possamos fazer isso em gratidão e, o mais importante, aquilo que acabamos de falar sobre a palavra de Deus, que nós venhamos a entender esse sacrifício, entender a redenção, entender essa milagrosa graça que nos alcançou. Por isso estamos aqui. O texto de 1 aos Coríntios, Paulo vai nos dizer assim, capítulo 11, versículos 23 e 24: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Comamos o pão. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, meu Deus. O Senhor nos livrou do lamaçal do pecado. A cada dia o Senhor está fazendo essa grande obra nos nossos corações. Aleluia. Nos transformando, nos moldando. Oh, Jesus. Tu és o cabeça dessa igreja, Pai. Somos teus, Senhor. Somos teus, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, maravilha de Deus. Aleluia, Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Que dia feliz, irmãos.
na qual estaremos eternamente na glória com o nosso Deus. Jesus há de vir buscar a sua vida, aleluia, buscar a sua igreja. É por isso que Paulo terminou a carta ali dizendo no versículo 23, olha, a condição é essa, fiquem firmes. Fala aí para o irmão do seu lado, irmão, fica firme em nome de Jesus. Fica firme, irmão, fica firme, igreja, fica firme, irmãos. Peniel, Vila Nova Mariana, fiquem firmes no nome de Jesus. Quem está aí na live nos assistindo, fiquem firmes. Henrique, meu irmão, fica firme no nome de Jesus. Fica firme, irmãos. Nada, amados, merece nós abrirmos mão dessa graça, dessa bondade, por uma noite de prazer, por um dinheiro fácil, por viver o engano deste mundo. Vamos permanecer firmes, irmãos. Em breve Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós estaremos com o nosso Deus. Vai valer a pena. Bebamos o cálice em nome de Jesus. Glória a Deus. Paulo adorou o Senhor. E eu e você podemos adorar ao Senhor nessa noite. Você pode adorar ao Senhor aí no seu canto, no seu lugar. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Adore o Senhor de todo o teu coração. está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou As palmas, seu adore o Senhor. Filho amado para morrer em meu lugar. Ele pagou um alto preço. Na cruz morreu por meus pecados, Aleluia. mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, e amor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Senhor. A sua melhor adoração, o seu melhor aplauso é para Ele, é para Ele, é para Deus, é para Jesus, o Criador. Aleluia, o primogênito dentre os mortos. A Ele seja todo louvor, a Ele seja toda glória, a Ele toda plenitude, majestade, poderio. Para Ele, aleluia, todas as coisas foram criadas. Queremos te adorar, Senhor. Obrigado pela salvação, obrigado porque o Senhor nos escolheu, Pai. Queremos ser essa igreja, Pai, Senhor, que avança, que glorifica o Teu nome. Abençoa, abençoa cada família aqui, abençoa a vida do meu irmão, Pai. Deus, a começar desse púlpito, Senhor, até a porta, cada criança, Pai, abençoa, 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 abençoa. Guarda, Senhor, fortalece a vida de cada um dos meus amados, ó Pai. É o que eu te peço e já te louvo e te agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Louvado seja o nome santo de Jesus. Amada igreja do Senhor, pode tomar os seus assentos. Deus os abençoe. Vamos rapidamente aos nossos avisos. Eu quero orar com vocês. Louvado seja Deus. Amém, amados. Nossos avisos são os ordinários, nada por hora extraordinário. Que nós venhamos participar das nossas células. Culto quinta-feira às 20 horas e domingo nós estaremos às 18 horas, 18h30, né? Vocês viram que eu não falei aqui, né? Tchan, tchan, tchan. Vamos orar? Vai no seu lugar mesmo. Vamos agradecer ao Senhor. Jesus maravilhoso, Pai, eu quero te louvar, Jesus, te agradecer por esse tempo que aqui passamos. Obrigado, Senhor Jesus, Deus, pela tua palavra que foi ministrada, Senhor, em nossos corações, Senhor.
Deus, que nós venhamos, Senhor Jesus, aplicar a cada dia a Tua palavra, Senhor, vivendo assim para a glória do Teu santo nome. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, Pai. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, Senhor Jesus, ó Pai, continue, Deus, sendo manifestado, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: amém e amém. Deus abençoe. Aplaudamos a esse Deus maravilhoso. Todo louvor, toda glória sejam dados.